que a China, ela tá gravando a guerra todinha. Ela tá monitorando tudo que acontece. Ela tá analisando todas as estratégias norte-americanas, passo a passo. Eles sabem a hora que os caras decolam, a hora que os caras voltam, quanto tempo de abastecimento. A guerra tá gravada 24 horas. É um Big Brother da guerra lá na China. Isso realmente tá rolando? Sim, existe uma empresa, né, uma startup chamada Mizar Vision, está transmitindo a guerra 24 horas por dia. Você entra no site lá, você vê, e os canais de Telegram estão fazendo a festa com imagem de base destruída, né, de radares destruídos, etc. Inclusive, acredito que esses radares aí foram recomendados pela China e pela Rússia também. O Irã não tem cobertura satelital e não tem profundidade de inteligência para guerrear dessa forma aí, né? Inclusive, existem vídeos aí, eu contei, pessoal, tem vídeo, tá? De um míssil iraniano desviando de 6, 7 baterias de mísseis. Os técnicos iranianos não têm capacidade de fazer isso. Existem técnicos chineses em campo ou técnicos russos, tá? Dando apoio, afirma que corroboram. Porta-aviões têm seus próprios sistemas de sonar, radar. A questão é o tamanho da cobertura, né? Um radar que nem esse... área, né? A área que ele vai cobrir. Sim, sim. É uma área mais de defesa, né? O que ele mapeia é o espaço para ele não ser agredido, não é isso? Sim, sim, porque quando você pede um radar de alerta antecipado desse, o que significa? Significa que você percebe o míssil e o drone quando ele já está muito mais próximo, né? Aí as contramedidas são feitas mais nas coxas, vamos colocar assim. Sim. E por isso aí tem base sendo atacada dia sim, dia também, filmagem, foto e tudo aí, saindo na internet, tanto em Israel quanto no Golfo. O duro é ser... Pode falar? Me fala que esses aqui são os mísseis iranianos, né? Alguns deles. O que é que cada um faz aqui? Isso aqui é tipo para uma distância maior, o outro é para interceptação? O que é isso aqui? Cada um vai ter uma especificidade, né? O Sejil, que está aí, por exemplo, o quarto, ele se desembota, né? Faz o decoy em 60, 80 mísseis distintos ali. Tô ligado. Esse é um que ele abre e ele pulveriza. É o que tá. Esse é um modelo dos que é jogado, por exemplo, contra Israel. Sim, sim. Ele porque chega pensa o seguinte, cada interceptação ela precisa de 2 mísseis interceptadores. E as baterias ali de Israel, o Taad, o Arrow, o Iron Dome, elas têm 8 mísseis interceptadores. 8, algumas vão ter 10, os que tem mais tem 12, 14. Aí você vai e tenta interceptar. Só que como você vai interceptar 80 ogivas de uma vez? Simplesmente não tem como. Simplesmente impossível, né? Nesse caso aí. Então, o que vai variar neles aí é a velocidade e o alcance, né? Ou seja, ele além de esgotar o interceptador, ele que gasta uma fortuna esgotando ele ainda atinge o alvo e causa destruição o negócio. Sim, sim. Tem uma imagem aí, se o Pedrão puder avançar, eu não sei se é a terceira ou a quarta, peguei da Autoridade Tributária de Israel. Vai avançando aí. Próximo. Essa aí, ó. Esse aí são o total de reclamações que Israel recebeu de danos, né? Eu fiz uma pesquisa, o link tá aí abaixo para quem quiser acessar, e eu postei no meu Twitter também. Isso aí são os danos em Israel. 6.586 danos em edifício, 1.044 danos em equipamento e 1.485 danos em veículos, né? Nesse caso aí. Então, vem aí que a guerra não é nada que a mídia está falando, isso segundo a própria autoridade israelense. Tá, pessoal? Não é nenhuma fonte iraniana, né? Cadê os danos do Irã? Você mapeou também? Não, aí é imensurável. É imensurável. É gigantesco, né? Maior mesmo. Mas assim, você sabe, você tem mais ou menos assim, por exemplo, ali você tem danos em veículos 1.485, são veículos civil e militar. E no estrutural aqui, vocês têm um entendimento já do que é militar e o que é civil? Não, aí isso é geral também. Você só tem uma... mas porque aí vai entrar qualquer tipo de avaria, né? Vamos supor, um estilhaço, entendeu? O míssil interceptado, um estilhaço cai no telhado do sujeito, quebra o vidro, o telhado e por aí vai. Aí ele vai ligar para a autoridade israelense pedindo ressarcimento. Entendi. A mentalidade que nós temos que ter aqui é que, primeiro, que o Irã é um país mais empobrecido e muito mais destruído economicamente que Israel, ou seja, não há muito a perder do ponto de vista iraniano, guerreando desse jeito e absorvendo o dano, né? Segundo lugar, que Israel é 70 vezes menor. O que significa? As veias logísticas israelenses sofrem um impacto muito mais que o Irã, porque é difícil para Israel redirecionar a logística, por ter um território muito menor.
Uma rodovia, uma ferrovia destruída em Israel causa um impacto muito maior que no Irã, né, pela questão da profundidade estratégica. O Irã também é 10 vezes maior em população. Né? Será que um pouco do que provocou a crise no Irã não foi esse investimento de anos no armamento bélico? Isso custou. Quem pagou isso foi a população iraniana, né? Não, sim, com absoluta certeza, mas todo regime político, isso aqui é a lógica geopolítica básica, né? Teoria geopolítica básica ali do século XIX, visa antes a sua sobrevivência do que outros objetivos estratégicos. Né? Então, qualquer país, seja o Irã, seja a Coreia do Norte, seja a China, vai viabilizar antes a construção da sua indústria de defesa e a sua capacidade de sobreviver, se colocado sob risco, do que o oposto. Não dá para comparar o Irã com a Costa Rica, por exemplo. Costa Rica não tem exército desde a Segunda Guerra Mundial, mas por quê? Porque os Estados Unidos entraram e enriqueceram o país, investiram pesado para transformar ele ali num hub logístico, né? Só que é um país de soberania limitada, né? Já o Irã está sob ataque desde a Revolução. Coreia do Norte é a mesma coisa, desde a Guerra da Coreia. Então, perspectivas distintas, né? Ou seja, o Brasil não faz o dever de casa nesse quesito aí, né? Não faz, e além disso, a indústria de defesa iraniana traz muitas divisas para o país. Né? O país vende muitos sistemas de armas e questões que o valha para a Rússia, né? Por exemplo, a Rússia consegue guerrear porque o Irã fornece drones Shahed e alguns sistemas de mísseis para ela, assim como a Coreia do Norte, né? E por aí vai. E além disso, toda a indústria de defesa tem uma indústria subjacente que é dependente dos componentes, né? Então, vamos supor aqui para o nosso público entender, com a indústria de blindados e tanques, você desenvolve muito facilmente uma indústria de implementos e suplementos agrícolas, de tratores, etc. A tecnologia produzida ali. Com a indústria de foguetes e mísseis, você faz uma indústria de foguete civil também, para lançamento, para satélite, e você vende a sua cobertura satelital para países próximos, né, e por aí vai. Então, não é preto no branco, assim, né, e além disso, a indústria de defesa, ela tem uma capacidade, uma possibilidade que nenhuma outra indústria tem, que o Estado pode gerar oferta e demanda ao mesmo tempo. Exato. Ele compra o equipamento e gera um empréstimo para a empresa produzir o equipamento e gera emprego, gera riqueza e por aí vai. E o Irã também não está só na fronteira tecnológica nessa área, né? O Irã, além de ser um grande produtor de hidrocarbonetos, tem uma indústria petroquímica forte, está na frente do Brasil em diversos fármacos, né? Em vacinas e por aí vai, então... Verdade. Você falou do Irã e eu me pus uma pulga aqui agora, porque todo mundo sabe que quem fornece, por exemplo, boa parte dos drones e de tecnologia para a Rússia é o Irã. E agora a Rússia ainda está em conflito e usa muito do que o Irã tinha. O Irã agora não vai mais poder, por exemplo, colaborar com a Rússia. Ele vai ter que primeiro cuidar do quintal e depois do vizinho. Você acha que pode prejudicar a Rússia em algum momento? Eu falo, por exemplo, o fornecimento de drones ou de alguma forma que o Irã colaborava ali com a Rússia? No conflito Rússia e Ucrânia. Mas a Rússia tem de onde tirar, né? A Coreia do Norte produz tantos drones, por exemplo, quanto o Irã e não está em guerra, né? Citando um exemplo. E a Rússia também não podemos esquecer que ela tem uma profunda cooperação estratégica com Israel também, e isso é pouco mencionado. Eu lembro aqui que durante a Guerra do Yom Kippur, pessoal, a Rússia, a União Soviética na época, segurou caças MiG, mísseis Scud e tanques que iam para o Egito para favorecer Israel. Durante a Guerra Civil na Síria, a Rússia não só teve uma sala de cooperação conjunta com Israel, como Israel fez mais de 600 operações nos céus da Síria sem nunca ser atacado pelo sistema S-300 russo. Né? Então, digamos que se a Rússia necessitar, até Israel coopera com a Rússia. Tá? O jogo geopolítico não é preto no branco. Assim, Israel deveria ser eternamente grata à Rússia, velho. Sério mesmo, é uma obrigação moral. A Rússia matou os nazistas. Então é gratidão eterna, meu irmão. Voltando lá nos mísseis lá, né, naquele print naquela imagem dos mísseis que estavam na tela, eu vi uma matéria essa semana que o que o Irã gastou até agora eram mísseis da década passada. Que ontem parece que ele começou a usar mísseis novos, hipersônicos. É isso mesmo? Não, sim, não existem só mísseis iranianos. Né? Informação inédita aqui em português, tá, pessoal? Para vocês, primeira vez que isso é falado num canal cobrindo essa guerra. Mas a Coreia do Norte é um grande fornecedor de mísseis para o Irã,
Historicamente, esses mísseis entram ali pela fronteira com o Afeganistão, que não está conflagrado. Tem muito míssil Scud-B soviético sendo disparado aí no bolo, junto dos mísseis iranianos, tá? E isso não está entrando aí no cálculo, né? Mas os Estados Unidos não consegue identificar esses mísseis? Parece que quando caiu aquele míssil na escola no Irã, que eles viram que era um Tomahawk ali pelas imagens, esses mísseis que estão sendo disparados, os Estados Unidos não conseguem identificar e falar, ó, isso aqui tá vindo da Coreia do Norte, isso aqui tá vindo da Rússia, coisa do tipo? Consegue, só que eles vão fazer o quê? Vão guerrear contra a Coreia do Norte? Nesse caso aí não há muito o que fazer, e nem acredito que seja muito do interesse estratégico, pragmático deles, falar porque eles querem criar a imagem de que o Irã está sozinho enfraquecido. Né? Tanto é que hoje o Trump foi pedir o quê? Para a Marinha Chinesa ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Né? Eu já tinha pedido para a Marinha Francesa também, não? Sim, mas é uma operação dessa monta é tremendamente difícil, porque o Estreito de Hormuz ali está no alcance da artilharia convencional iraniana. Né? Qualquer marinha que entrar ali, eu falei para você, está operando no Índico e no Mediterrâneo Oriental. Qualquer marinha que entrar naquele range ali vai poder ser atacada pela artilharia convencional iraniana e por mísseis muito mais defasados. Eu vi uma, não sei se real, até porque hoje é bem complexo a gente saber o que é uma verdade, uma imagem verdadeira ou não, mas alguns caças japoneses voando com caças americanos. Tem alguma coisa a ver com essa operação do Irã? Provavelmente é operação conjunta e exercício, mas lá no Japão, né? Os Estados Unidos, eles transferiram caças F-35 deles mesmos para uma base, até fiz uma live sobre isso, não lembro o nome da ilha, etc., mas que dá capacidade de projeção para dentro do continente chinês, né? Então, muito provavelmente vai nesses exercícios aí. Agora, se o Japão mandar a marinha dele para aí, assim, pensa o seguinte, a OTAN funciona sob a seguinte lógica desde os anos 90, né? E aqui vocês podem colocar os aliados estadunidenses, o Japão, a Tailândia, etc., no bolo, aí, apesar da Tailândia já estar mais dentro da esfera de influência chinesa. Nos anos 90, né, a OTAN desenvolveu a seguinte lógica, os Estados Unidos fornecem a defesa e a segurança e nós enriquecemos. Para o nosso público ter uma ideia aqui, o maior porta-aviões britânico, o Queen Elizabeth, ele nem participa mais de exercícios da OTAN, que não tem peça de reposição. O Reino Unido teve que intervir na British Steel, que é a companhia que produz aço, né, no país, para não deixar ela falir, porque o Reino Unido é a superpotência aí que ia perder a capacidade de produzir aço, tá, pessoal? Como é que está o nível de apronto dessas marinhas aí? Como é que está o nível de sistemas de defesa? Sistemas Aegis americano é bom. Tem sistemas parecidos com o nível de apronto do americano no Charles de Gaulle, né, que é um porta-avião francês, no Prince of Wales, que é o britânico, eu duvido. Então, a minha ótica vão ser só mais alvos, né, para os foguetes e para os mísseis iranianos e os drones aí. Não acredito que eles vão cometer esse nível de disparate aí, né, até porque seria um impacto psicológico muito grande aí, nós vemos um porta-avião britânico em chamas. Já existe confirmação visual de um destroyer americano atacado em chamas, de um navio logístico americano atacado em chamas, falo isso porque eu vi a imagem do satélite, né? Só por isso eu acredito. E teve um incêndio aí muito estranho, né, no Abraham Lincoln aí, incêndio na lavanderia, né, mas é aquela coisa, né, digamos assim que perto do Irã, perto do Iêmen, acidentes acontecem muito mais, né, com equipamento americano. São caças F-15 derrubados com fogo amigo. Durante aquela incursão contra os Houthis no Iêmen, 2 caças Super Hornet, né, F-18, foram pousar no porta-aviões e caíram no mar, né, alegadamente. Então, assim, desculpe, mas não acredito. Qual que é não se sabe o nível de destruição do Abraham Lincoln, né? Eu vi algumas imagens no Twitter, eu acredito que não são reais, completamente destruído, assim, acho que era fake aquilo ali, mas nenhum canal conseguiu colocar essas imagens verdadeiras ainda, né? Não, e tem bravata dos dois lados, tá, para o nosso público entender aqui. Por exemplo, nos primeiros dias de guerra, o Irã veio com a notícia de que tinha capturado forças especiais americanas, pilotos americanos, etc., assim. Se isso fosse verdade, o próprio Ministério da Defesa iraniano teria liberado os vídeos, né, para fazer pressão, né, para causar comoção pública, etc. Então, tem muita bravata aí. É a famigerada névoa da guerra ali do Clausewitz, né?
Então, a parte da marinha do Irã é uma boa frota? Eles têm, sei lá, um destroyer? Eles têm navios com capacidade bélica? Eles têm um porta-drones, eu considero muito bom. Está operando, foi danificado, mas ainda está operando. E o esse do Irã realmente foi abatido, não, mas ele foi atingido. Sim, foi atingido. Né? Só que a melhor iniciativa da Marinha iraniana que eu considero são os mini-submarinos, né, que são difíceis de detecção e têm um poder de fogo grande, mas eles ainda não estão sendo usados, pelo menos que eu saiba. Eles podem estar atacando com mísseis aí as bases no Golfo e a gente não está nem sabendo. Entendi. Né? Que o submarino aqui, para o nosso público entender, em questão de guerra naval, é a arma que traz mais assimetria, né? Porque ele é de difícil detecção, né? E ele tem um poder de fogo gigantesco. Só que ele tem que atacar e evadir. Pode estar sendo usado e nós não estamos sabendo. Então, e os drones submarinos? Porque tem o drone aquático também, não tem? O Irã tem essa tecnologia? Está conseguindo usar? Não sabemos, mas acho difícil, porque esses navios não estão operando no range desses sistemas, né? Estão lá no Índico, estão lá no Mediterrâneo Oriental, então está longe. Agora, se entrar para o Estreito de Hormuz, aí a guerra muda de rosto, né? Entendi. Tinha pessoas no chat perguntando qual que é o poder de ataque de um drone, qual distância, qual o tamanho da destruição que ele pode causar. Vai depender do drone, né? O mais usado pelo Irã é o Shahed, ele tem um alcance de 2.500 quilômetros, é muita coisa. Muita coisa e eu não lembro de cabeça agora quantas tonelagens de explosivo ele carrega, mas é muita coisa também. E aí o caráter disruptivo, né? Porque um drone desse, ele custa 30, 20, 50 mil dólares e ataca ali um sistema de bilhões de dólares, né? Como o radar aí que eu citei foi destruído por um drone, não foi por um míssil. E além disso, pelo padrão operativo que eu estou notando nessa guerra, os Estados Unidos, né, e sua coalizão ali no Golfo, não se prepararam, Israel também, para a guerra antidrone. Tanto é que o Netanyahu já pediu ajuda para o Zelensky. Ali, desculpa te interromper, o porta-voz de Israel, ele estava aqui no Três Irmãos, e ele falou que Israel está monitorando da seguinte maneira. Ele vê um ponto de lançamento de mísseis, vê um ponto de lançamento de drones, e a partir do momento que ele identificou onde está, dali só sai uma vez. Que ele vai lá e ataca aquele alvo e destrói. E que Israel está conseguindo fazer isso muito bem. Está atacando todos os pontos de lançamento e minando o Irã. Daqui a pouco o Irã não consegue ter mais nenhum lugar para lançar mísseis, foguetes e drones. Balela. Ô, Pedro, coloca aí a imagem. Tem uma imagem, acho que é a terceira ou a quarta, que é sobre confirmação. A próxima. Aí, esse aí tem um portal que eu acompanho, recomendo, tá? Um perfil no Twitter chamado Elmastec, que ele cobre a guerra no Irã e na Ucrânia, né? E ele faz confirmação visual de alvos atingidos. Isso aí é o que tem prova visual, e do lado direito é o que Israel e os Estados Unidos reivindicam ter destruído. Basta comparar. Nossa, né? 5%, 10% em alguns casos. É porque, como eu falei, o Irã é muito grande, e entendam, tá, que esses lançadores móveis são caminhões, né, em sua maioria. Eles têm uma mobilidade muito grande. Esse lançador, ele dispara e evade e se esconde, não é assim, não dispara e fica no mesmo lugar, entendeu? Então, não condiz com a natureza da guerra, né? Inclusive, os alvos mais críticos para os Estados Unidos são exatamente os lançadores. Só que aí tem outra questão, né? A topografia iraniana também é muito difícil, né, de você fazer a cobertura. Eu comentei exatamente isso com ele, que você falou, exatamente assim, falei, os caminhões eles mudam de lugar e tal, ele falou assim, não duvide do exército israelense. Foi difícil. Para vencer guerra é difícil, agora para fazer propaganda em podcast realmente é muito bom. Caramba, velho. Então, e esse portal, esse site, você consegue ter todas essas informações em tempo real, monitorar mesmo. O pessoal tava perguntando no chat como que acessa esse site. Qualquer pessoa pode acessar. Sim, é só pesquisar lá no Twitter e tem vários portais assim. Tem vários portais de OSINT que vocês acham. E essa aqui deve ser a 7ª, 8ª guerra que eu cubro, né? Porque é a minha área de estudo aí. Sou cientista político, mas eu gosto de defesa e geopolítica. Sempre aparecem portais assim e se mantém constantemente. Tem outras guerras que eu cubro eu não posso falar no meu canal, porque não dá view, né? Já fiz live e o pessoal não assiste. Sudão, por exemplo. Esses portais que você consegue acessar aí, de onde que essa galera consegue as informações?
Se você entrar no Telegram agora, tem uns 80 canais só cobrindo essa guerra, entendeu? Aí você faz cruzamento de informação, porque analisando o canal, depois você sabe mais ou menos o viés dele, né? E aí você tem que entender também de geopolítica e teoria militar. Como eu falei, os dois lados fazem propaganda, os dois lados fazem bravata. É porque o canal ele pode até surgir independente, mas a hora que ele começa a dar informações de relevância, isso aqui é uma informação do caramba, meu irmão. Sabe, quem tem isso aqui tem a proporção do que vai gastar de tempo, de assertividade. Cara, isso aqui é uma planilha bacana. Ele pode ir lá e comprar o canal, velho. Pode, é parte de inteligência militar isso aqui, dá pra você usar. É porque toda a inteligência militar ela vai ter que ser repensada agora no século XXI. Já existem debates acadêmicos sobre isso. O pessoal pesquisar, eles acham um artigo, porque nos anos 80 e 70, a propaganda tinha um poder muito maior, né? Hoje, com a internet, e com esses, que nem o Mizar Vision chinês, que faz cobertura satelital o tempo inteiro, é muito difícil você manter um segredo nesse sentido aí ou mentir, né? Então, toda a doutrina militar vai ter que ser repensada. Ali, o que é verdade e o que é mentira dessas bases iranianas, assim? Parece que já saiu vídeo do Irã mostrando o estoque de drones que ele tem, que é um estoque quase infinito, negócio, tanto drone, e que essas bases estão a 600 metros de profundidade, 300 metros de profundidade. O que é real nisso aí e o que não é? Primeiro lugar que a gente precisa entender aqui outra coisa, quando a gente compara a Coreia do Norte, Rússia, China, Irã e as potências ocidentais. Ali nos anos 80 e 90, para quem gosta de neoliberalismo, o governo Reagan e o governo Bill Clinton, eles tiveram a ideia de espalhar a logística da OTAN, mundo afora, para levar riqueza, né, para os países. Só que aí eles perderam a centralização da produção bélica no seu país. O que significa? Significa que um míssil estadunidense ele vai ter um componente vietnamita, um componente chinês, um componente japonês, um componente britânico, ou seja, é muito mais difícil produzir por não se ter a cadeia logística centralizada. O nosso público tem uma ideia, palavras do Mark Rutte, tá, chefe da OTAN, não minhas. A Rússia produz em 3 meses em munição de artilharia o que a OTAN inteira produz em 1 ano, por conta dessa centralização. E agora, sobre as bases iranianas, tá? Existem bases sendo atacadas, existem estoques sendo atacados, depletados. O que eu duvido é que está surtindo o efeito que a mídia está falando, que primeiro, o Irã tomou contramedidas, né? Segundo, o Irã pode redirecionar a sua logística da mesma forma que o Stalin fez ali durante a Segunda Guerra Mundial. Entregou ali a região oeste da Rússia e retraiu para os Urais, para a Sibéria, exatamente para manter o seu esforço de guerra, e acredito que é o que o Irã está fazendo. Todas as cidades têm essa capacidade de transformação, assim, de mudar a indústria bélica de um lugar para outro, assim, rapidamente? Não, mas como o Irã está 30, 40 anos se preparando, ele pode ter tomado essa contramedida. No Irã isso é possível. No Irã isso é possível. No Irã, chutaria que no Irã e na Coreia do Norte, tá? E eu chuto um que é certeza, lá na Rússia. Com certeza. Lá na Rússia eles trocam a base dele a hora que quiser. Que você tem que entender a cultura industrial e burocrática de um país, né? Um país que está em guerra desde sempre, a indústria dele vai se desenvolver já pensando nessas contramedidas, né? Nesse caso aí é diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos só foram atacados no seu território continental durante a Segunda Guerra Mundial, ali em Pearl Harbor, e nunca tiveram nenhum perigo de ser invadidos, porque eles estão isolados aí dos miolos de disputa geoestratégica do mundo, né? Agora, não estou falando que isso aqui é garantia de vitória iraniana, né? Não podemos subvalorizar e fingir que não existem generais brilhantes do lado estadunidense, não podemos fingir que a Força Aérea Israelense não é a melhor do mundo, tá, pessoal? Se a infantaria e a cavalaria israelense não são boas, a Força Aérea Israelense é a melhor do mundo, é a única que está engajada em guerra ininterruptamente desde os anos 80, nem os Estados Unidos têm essa expertise. O que faz da Força Aérea Israelense ser a melhor do mundo? Como que isso é mensurado? Esse know-how, essa capacidade de ataque, o soldado israelense, ele vai ter um know-how ali de manobra, de ataque, de evasão, o piloto, né, perdão, que as outras forças aéreas do mundo não vão ter, exatamente porque está engajado em guerras há tanto tempo, faz com que a logística deles seja melhor, a tática seja melhor, eles consigam atacar em profundidade, percebendo, por exemplo, ali o ponto cego do radar, questões assim, explicando aqui. Porque guerra também é que nem arte marcial, né? Vamos supor, não sei se algum de vocês pratica. Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Então, um país que está engajado em guerra desde os anos 80, e sua força aérea principalmente, ele vai ter um know-how aí muito maior que as outras forças aéreas do mundo, né? E eu não posso chegar aqui, subvalorizar e fingir que não é assim,
por ter preferência por um lado ou outro. Eu porque entendo a o que arte você marcial fala. dá pra você treinar a vida inteira, né? Guerra não dá, não. Guerra, eu acho que você tem um quesito sorte muito grande envolvido ali. Sorte na Não, guerra, hein? Pode ser que se a você gente vá for embora analisar- bem antes do que você Sorte na guerra é imaginou. difícil. Que isso, Não, bicho. sim, se a gente Pô, avaliar as tomar um guerras de tiro ali, Israel, já era, velho. Israel não tem uma vitória estratégica desde a Guerra do Yom Kippur, que foi um empate, mas em que o país teve uma vitória estratégica porque ele conseguiu cooptar o Egito, né, para dentro da sua esfera de influência. Israel entrou no Líbano em 2006 para acabar com o Hezbollah, não aguentou o atrito, saiu, vendeu, que acabou com o Hezbollah, etc. E o Hezbollah saiu mais forte. 2024, a mesma coisa. Em Gaza, passou 3 anos, cometeu um genocídio, e o Hamas não acabou, não aceitou se desarmar, não se depletou, e saiu mais legitimado politicamente. Nosso público tem uma ideia aqui também, quando a gente fala em guerra, existem objetivos operacionais, ou estratégicos, operacionais e táticos. O objetivo estratégico, ele tem que ser um objetivo político alcançável, exatamente para você saber ali quando você está ganhando ou vencendo a guerra. Qual o problema de uma guerra como essa? É que não existe objetivo político. Qual o objetivo político dos Estados Unidos nessa guerra? Causar uma mudança de regime? Não vai acontecer, como já apontado aqui. Só se eles conseguirem infiltrar ali a guarda revolucionária, eu acho tremendamente difícil. Seria um verdadeiro cisne negro. Ou seja, uma guerra que vai... O objetivo político dele é enfraquecer as relações da China com outros países e ficar cada vez mais independente de energia, né? Porque igual ele pegou o petróleo da Venezuela, ele tá de olho no petróleo do Irã ali. Mas na Venezuela ali foi... Primeiro que foi tudo acordado, né? E segundo, o Irã não é a Venezuela e eles conseguiriam esse mesmo objetivo estratégico só com políticos. Se os Estados Unidos prometessem levantar sanções iranianas e dialogassem com o país, sem tentar uma mudança de regime, o país entraria na esfera de influência estadunidense, porque o atual presidente é do bazar, entendeu? É da oposição iraniana e é dos setores moderados. Então, como eu falei, o problema aí é que Israel capitaneia, né? E aí, entra-se numa guerra, como eu falei, sem objetivos políticos claros. A guerra do Vietnã foi igual, né? E nós sabemos aqui o desfecho, né? Para o Irã, qual que é o fim da guerra? Acredito que desgastar economicamente a coalizão estadunidense, mas principalmente os países do Golfo, a ponto da guerra se tornar pouco atrativa. Nenhum desses países do Golfo tem condição de se manter 6 meses em guerra, por exemplo, sem todas as suas economias dilapidarem, né? Hoje, postei lá no meu Twitter, inclusive, quem quiser siga, economistas da Goldman Sachs já falaram aí que o Kuwait e o Catar, a economia deles pode retrair 15% do PIB, tá? Só como fruto do que guerreou-se até agora. Porque são países que não têm indústria, são dependentes de hidrocarbonetos, e que o setor de serviços ali é profundamente ligado ao setor especulativo. Então, com mais a guerra ocorrer, com mais fica pior. E esses países do Golfo, principalmente os Emirados Árabes Unidos, eles também são profundamente dependentes de migração, né? Eles não têm população para manter seu Estado funcionando, sua economia funcionando, sua burocracia, então é uma situação terrível. Não existe um objetivo fim do Estado de Israel? Não acredito que isso entre no rol dos objetivos. Porque antes da guerra o Irã financiava Hezbollah, Hamas, fornecia armas para esses grupos? Porque o Irã é isolado geopoliticamente, o Irã tem uma doutrina chamada solidão estratégica. Como ele não pode traçar parcerias econômicas, etc., ele usa esses atores para projetar poder. O Irã tem uma mega empresa chamada Hatam Al-Anbiya, que é ligada à Guarda Revolucionária, que é da área de construção civil, da área de hidrocarbonetos, etc. Ela está na Síria, no Líbano, no chifre da África, né? Só que aí o Irã projeta poder e entra com seu aparato econômico através dessas milícias, né? O Shah Reza Pahlavi fazia algo parecido, essa doutrina vem desde a época dele. Lembro aqui que o Shah Reza Pahlavi financiou, junto de Israel, os montanheses ali no Iêmen, que guerrearam, na época, contra o Egito do Nasser e deram uma surra, né, no Egito do Nasser aí. Voltando um pouquinho ali, a hora que a gente estava falando das forças que Israel tem para esse conflito, e você fala que a parte de aeronaves, de conflito que eles têm, eles são os melhores, né? A tecnologia vem mudando todos os cenários e a gente sabe que em tempos de guerra, isso evolui muito mais rápido. A guerra, ela acelera diversos fatores, diversas vertentes. Com a IA que a gente tem hoje e ela operacional, vamos pensar em 5 meses, você acha que não dá para substituir os pilotos e essa vantagem que eles têm militar, pessoal, humana, seja
será descartável ou não a melhor mais? Não, está longe, longe disso. A IA, ela dá um grande serviço no seguinte: a guerra é netcêntrica, né? Desde os anos 90, é muito centrada em redes, em cruzamento de informação. O que a IA tem feito até o momento é acelerar o processo de tomada de decisão. Todo radar, por exemplo, ele tem um sistema amigo-inimigo. O que a IA faz é coletar ali a informação do terreno e passar o que é amigo e o que é inimigo mais rápido. Aí a decisão de matar ou não ainda é humana. Entendi. Mas o acidente na escola de Minab aconteceu por conta disso. Tenho certeza absoluta que a IA levantou aquela escola como alvo, tá? E que ela foi atacada como sendo um alvo da Guarda Revolucionária. Tenho certeza absoluta que foi a IA que fez isso. Por quê? Que foi um ataque com double check, né? Foram 2 mísseis Tomahawk que bateram em cheio na escola. Não foi um estilhaço, entendeu? Não foi algo assim. Então, surgem esses problemas éticos, né? Os Estados Unidos, Israel, China e Rússia estão dispostos a cruzar essa fronteira? Acredito que com a IA que nós temos no momento, não, porque é o seguinte: geopolítica é ação, reação e precedente. Esqueçam o direito internacional. Pelo menos na minha escola de geopolítica, que é a escola realista. Liberais vão pensar de modo diferente. Lembra aqui que quem inaugurou ataques a embaixadas no Oriente Médio foi Israel, quando atacou a embaixada iraniana em Damasco. E agora o que a gente viu? O Irã atacando a embaixada no Kuwait, a embaixada na Arábia Saudita, nos Emirados. Então, assim, se os Estados Unidos cruzarem essa linha, a Rússia e a China vai cruzar, a Coreia do Norte vai cruzar. Então, não, no momento não, porque a IA ainda não está refinada para isso.